eu tô aqui com a Dani. Oi. Ela é consultora do sono. Eu postei uma foto no Instagram, se você ainda não me segue no Instagram, me siga lá. Com ela, falando do problema que eu tive com a Helena e pra vocês deixarem perguntas pra gente responder. Então, viemos aqui responder tudo pra vocês, todas as perguntas. E eu vou começar com a minha, tá, Dani? Vamos Porque, lá. assim, né, também tô precisando. Eu tô aqui com o celular na mão, tá, gente, pra as perguntinhas de vocês. Eu selecionei algumas. A primeira é minha, falando da Helena. Que a Helena tem lutado muito contra o sono. Ela fica chorando, faz o maior escândalo toda vez antes de dormir. Eu quero saber de você, assim, se o bebê realmente luta contra o sono e se o bebê faz manha. Tá, então vamos lá. Uma ótima pergunta, é uma dúvida de muita gente também. O bebê não luta contra o sono, tá? O bebê... Ih, amor. Acontece com a Helena. O que acontece é que passa do horário dele dormir e aí ele vai dormir estressado. Porque ela não Tadinha. conseguiu descansar. Então é culpa nossa, Henrique. Então, na verdade, não é culpa de ninguém, porque eles não vêm com manual de instrução, É. né? Então a gente precisa identificar o sinal de sono que o nosso filho dá e aí a gente começa a colocar ele pra dormir uns 15, 20 minutos antes. Começa a preparar pra ele poder relaxar, pra quando de fato o sono chegar, ele ir dormir sem reclamar. E manha, eles não fazem. Não fazem manha? Ainda não faz manha. A gente fala, os especialistas falam que a partir de 1 ano e meio a gente começa a considerar que a criança faz manha de fato. Será? Mas antes de... Que eu desconfio. Porque Helena, eu vejo vários sinais dela que ela é muito assimilação, sabe? Tipo, dá um exemplo. Às vezes que você tá com ela sentada, ela começa a chorar, e aí se você não levanta, ela começa a chorar muito. Aí Então. você fica de pé, ela já para na hora Então, da mas isso risada. não é mãe, isso é uma necessidade. Por exemplo, a criança não sabe falar. Ela seria muito mais fácil ela chegar e falar, pai, levanta um pouquinho que eu quero levantar. Ela não sabe. Um Aí, pouquinho? Às 3h30 da manhã. Um pouquinho? Não, mas aí vai entrar o lance da rotina, porque ela tá sim. acordando esse horário. Mas vamos supor que durante o dia ela tá sentada com você e ela quer levantar. Ela não sabe falar, pai, levanta. Ela vai chorar, porque o choro é o meio de comunicação dela. Então se ela não te der aquele choro e você não atender, ela vai continuar chorando, ela tem necessidades, né? E sabe uma coisa só, desculpa te cortar, mas uma coisa que eu tenho reparado é que toda vez que eu atendo a Helena mais rápido, ela chora mais baixo e menos, assim, o que eu sinto, sabe? Não sei se É isso... porque ela tá segura, ela sabe que você tá ali. Agora eu vou pra pergunta de vocês, tá bom? Vamos lá. Quando que o bebê vai dormir a noite toda? E se tem alguma idade que eles podem parar de mamar à noite? Se existe isso? Como funciona? Tá, a primeira pergunta realmente é o sonho de consumo de toda mãe, né? Saber quando isso vai acontecer. Só que o que acontece? O bebê, quando ele nasce, ele tem uma maturidade neurológica muito grande e uma produção de melatonina muito irregular. Então a gente não pode ter expectativas de que o bebê de fato vai vir a dormir todas as noites direto. E te passar uma idade é muito relativo. Por quê? Porque a criança ela acorda à noite por vários fatores. Ela acorda por causa de frio, por causa de calor, por causa dos dentes, do desconforto abdominal. Existem várias coisas que acordam. Então falar que a partir, sei lá, dos 10 meses ela não precisa acordar mais. É mentira. E se ela faz um cocô e precisa trocar a fralda? E se ela tá sentindo um frio? E se tem um dente nascendo? Então a primeira coisa é não criar expectativas de que a criança vai deitar e dormir todas as noites seguidas, porque isso não acontece agora, não tem maturidade para isso ainda. Mas o que existe é um trabalho feito com esses bebês, com essas crianças, para que eles consigam espaçar mais tempo E dar um descanso e merecido dar aos um pais. desconto, dar um desconto para os pais durante a noite e um sono restaurador. Durante o sono existem produções de vários hormônios que são importantes para o desenvolvimento físico e emocional da criança, que são secretados durante o sono noturno e no sono profundo. Então a gente trabalha de uma forma para estender esse sono, mas criar uma expectativa de que existe uma fase de que eles vão dormir sempre, direto todas as noites, a gente não pode afirmar porque cada criança é de um jeito, a gente tem que respeitar o limite de cada um. É isso mesmo, tem que respeitar o limite. Eu acho que tem que ser uma coisa muito natural também, né? Não dá pra ficar forçando Não. a barra. Por isso que você sempre fala assim, quando a Dani vem aqui, ela fala assim, meu, isso é muito da dinâmica da sua família, eu vou te orientar e você aplica isso no que dá na dinâmica da sua família pra funcionar, Isso né? mesmo, o que funciona para uma criança pode não funcionar para outra. Então a gente não deve nem comparar o nosso filho com o filho do vizinho, porque muitas vezes a gente fica frustrado e nem sabe se o vizinho tá falando a verdade, É né? verdade. É a dica aí pra você. A Dani conta cada coisa pra gente que você contasse aqui, gente. E a terceira pergunta é da R de Paula. Ela pergunta assim, qual a melhor posição pro bebê recém-nascido dormir? Existe isso? Existe a forma mais segura, né? A forma mais segura é sempre de barriga para cima. Já existem estudos, hoje o Brasil não tem pesquisa clínica relacionada ao sono, os nossos estudos são todos internacionais, mas as pesquisas já falam que o jeito ideal da criança dormir mais seguro é sempre com a barriguinha para cima, tá? Por ela não ter controle da cabeça ainda, se a gente coloca de lado ou de barriga para baixo,
ela ainda não consegue fazer o movimento, então acaba tendo risco de sufocamento. Então sempre com a barriguinha pra cima, tá? A Kevin Dorta, ela pergunta quanto tempo o bebê pode permanecer dormindo sem mamar durante o dia e durante a noite? Ela não passou a idade da criança, então varia muito da idade. Então vamos falar de um bebê recém-nascido, por exemplo. Alguns pediatras falam que você deve acordar a criança a cada 3 horas, a cada 2 horas para amamentar. Como especialista do sono, a gente fala que para o sono você não precisa acordar se essa criança está ganhando peso e se ela está se desenvolvendo bem, não nasceu prematura, ela está crescendo na curva, ela está direitinho. A gente fala que não há necessidade de acordar para amamentar. Porém, a mãe que está amamentando precisa de qualquer forma acordar para tirar o leite, porque senão a produção do leite cai e aí vem aquela história de que meu leite secou. O leite não secou, a produção caiu, porque a maior produção de leite é durante a noite. Então, quando a criança passa 5, 6 horas sem mamar, aquela produção começa a diminuir. E então, dói também, né? Um desconforto terrível. Então, aí muitas vezes a gente fala, então já que você vai acordar, já tirar, se quiser dar, você dá o leite, tá? Mas a criança, de fato, se ela está se desenvolvendo bem, ela está crescendo, está saudável, não há necessidade de acordar a criança para amamentar. Mas, mesmo assim, eu ainda falo para vocês seguirem a orientação do pediatra, porque o pediatra que conhece, de fato, cada bebê, né? Cada bebê, tá? Agora, por exemplo, deixei a Helena lá no quarto, né, pra ela aprender a dormir sozinha. Se virar. Ela tá com a minha mãe chorando lá. Ela tá com a minha mãe lá, super bem cuidada. Ela deve estar fazendo manha pra dormir, que agora é a hora de soneca dela. Ela não está fazendo manha. Pode parar com isso, Rubia. Isso não é manha, que você tá oferecendo sono tarde, viu, mãe? Já passou da hora dela dormir. O que aconteceu aqui, gente? Era fome. Agora eu vou voltar aqui com a pergunta da Camila Biancas. Ela fez várias perguntas, então vamos em etapas, tá? Vamos lá. Durante o sono diurno, luzes e sons devem permanecer no ambiente? Se sim, não interfere na qualidade do sono durante o dia? Sim, a gente precisa ensinar as crianças a diferença de dia e de noite, né? Então a gente faz isso através do ritual do sono do dia com o ritual da noite. Então à noite a gente pede para deixar tudo escurinho, para que a criança consiga ver que é noite. Durante o dia a gente pede para deixar a casa um pouquinho mais agitada. É lógico que na hora da soneca, o fato da gente estar deixando a casa mais agitada e luzes, não é para deixar aquela luz muito forte, aquele barulho muito alto. Então a gente prepara a casa assim, a gente imagina uma família fazendo um DJ brincando de DJ. Não, a gente diminui um pouco o ritmo da casa durante a soneca também, mas a gente não deixa tudo escuro igual a gente faz durante o sono noturno. Agora a outra pergunta é se vai prejudicar, né? Se isso não prejudica a qualidade. Na verdade, a soneca é para ser uma soneca, não é para ser um sono profundo muito longo. Então, realmente pode sim a criança tirar uma soneca de 1 hora, 1h30 e a gente deixa esse soninho mais profundo que a gente quer que pra noite, que seja mais profundo para todo mundo poder ter um sono restaurador. E ainda nessa pergunta, ela pergunta assim se as sonecas elas devem durar, em média, quanto tempo? Então, a gente fala que a soneca deve durar no mínimo 1 hora. Por quê? Porque existe o ciclo do sono, não sei se algumas pessoas já ouviram falar, que é o ciclo REM e o não REM, que é o sono leve e o sono profundo. As crianças passam em média 50% do tempo em sono leve para depois entrar em sono profundo. Então dentro de 1 hora, ela fica de 20 a 30 minutos em sono leve para depois ir para o profundo. E durante o sono profundo é o sono restaurador, é o sono que a gente tem liberação de hormônios de GH, de leptina, de vários hormônios importantes para o desenvolvimento da criança. Então se ela tira uma soneca de 20, 30 minutos, ela não teve nem sono restaurador e nem liberação de hormônio. Então a gente fala que é um sono que, na verdade, muitas vezes eles acordam depois dessa soneca de 20, 30 minutos mais irritados do que eles estavam antes. Então a gente pede para tentar estender essa sonequinha para pelo menos 1 hora, para que a criança consiga completar o ciclo todo e, de fato, conseguir ter um sono restaurador. Então nada de manhã ficar assim para as pessoas que vão na sua casa visitar seu bebê. Não precisa. Para de ser chata, sua louca. Amiga, sua louca. A próxima pergunta é da Aline. Ela pergunta assim: a minha bebê troca o dia pela noite. Ai, que dó. Ela dorme o dia todo e fica acordada à noite. O que eu posso fazer para ela permanecer acordada durante o dia e dormir durante a noite? Cara, isso deve ser terrível. Existe sim as crianças que trocam a noite pelo dia e tá o segredo aí. Durante o dia a gente pede para deixar a casa movimentada, tá? E durante o dia para ser sonecas. O que acontece? Algumas famílias estão tão cansadas durante a noite que precisam fazer algumas coisas durante o dia, a mãe até descansar, que a criança vai tirar uma soneca, não sei, às 7 da manhã e acorda meio-dia, às 11 horas.
E a mãe deixa, porque ela tá cansada, ela tem as coisas dela pra resolver. Então você calcula das 7 às 11, das 7 ao meio-dia, esse é o sono que a gente quer que eles tenham à noite, que eles consigam dar sequência de 4, 5 horas de sono. E aí se a gente faz isso durante o dia, a gente não vai ter isso durante a noite também. Então a criança passa a acordar. Então durante o dia o quê? Deixa as luzes acesas, não deixe que as sonecas passem de 2 horas, estimula a criança um pouquinho, acorda, faz alguma atividade com ela. Muitas mães não sabem como dar estímulo para a criança quando ela é muito pequenininha, porque falam, nossa, eu vou brincar com o quê? O que eu vou fazer com essa criança, né? Mas dá para estimular, colocar num tapetinho, pegar um livro, colocar algum objeto na mão dela, levar lá fora para passear, para ver uma árvore se movimentando. Qualquer estímulo que você faz com que a criança consiga ficar um pouco mais tempo acordada. Então, por mais que durma durante o dia nesse momento, como a gente quer reverter a situação, seria durante o dia deixar a casa mais movimentada e fazer com que ela não tire sonecas tão longas e que sejam mais curtinhas, tá bom? A Jennifer1206 perguntou assim, qual a idade ideal para deixar o bebê dormir sozinho no quarto, no berço dele? Isso é 18 polêmico. anos. Com 13, vai, porque entra na adolescência e não quer mais dormir com os pais. Então, na verdade, a gente fala que a criança ela pode dormir no quarto dela sozinha desde que ela sai da maternidade, tá? Contanto que ela tenha uma supervisão ali. Então, não é pra gente deixar a criança lá direto. E a gente tem muita tecnologia, né? Babá eletrônica, Isso que eu ia vídeo, falar. Então, a áudio. gente coloca a babá eletrônica e faz. Não existe a idade certa. O que eu falo é, porque na vida real é muito difícil, na teoria é tudo muito bonito, né? Então, o que a gente fala, assim, nos primeiros meses de vida, a gente fica com aquele receio, tá respirando? Não tá. A gente quer ver, quer olhar, a amamentação acaba sendo de 2 a cada 3 horas, muitas das vezes. Então, a gente fala assim, faz o uso do quarto compartilhado. Deixa a criança dormir num bercinho do lado para você poder monitorar. E depois que essa fase de recém-nascido, depois desses 3 primeiros meses que passarem, aí a gente coloca no quarto. Mas isso para comodidade da mãe, para que ela não tenha que levantar tanto. Isso não quer dizer que a gente está fazendo isso porque é arriscado a criança estar no quarto dela sozinha. O ideal seria desde voltou da maternidade Já pode criar o hábito. para criar um hábito, a Colocar criança se no quarto acostumar no quarto dela. Mas enfim, como existe toda essa dinâmica na madrugada de amamentação, trocar de fralda, para ver se o bebê tá bem durante os 3 primeiros meses, a gente aconselha, se for para fazer alguma coisa compartilhada, que seja o quarto. E depois coloca, mas desde o dia 1 já pode dormir no quarto, tá? Você não vai falar nada daqui? Eu não, O que porque você tem pra falar? esse assunto é um pouco polêmico aqui em casa, porque ela dormia sozinha no berço, e aí agora coloquei ela no meu quarto de novo e o Henrique tá bravo. Então, mas você colocou por quê? É porque assim, eu amamento de madrugada e pra mim é muito mais prático só tirar a teta pra fora e colocar ela no peito. Mas, né, tá rolando brigas aqui em casa. Mas é o que eu falo, tá? Por comodidade da mãe, por praticidade, né, a gente acaba fazendo isso, porque a gente tem que fazer. Então, mas ela tava bonitinha no quarto dela. Ainda dá pra você voltar ela pro quartinho dela e tal. Nesse caso, como você tá amamentando, a dica seria, já que não é pra fazer o quarto compartilhado, é você, uma noite ou outra que ela estiver despertando mais vezes, por algum motivo, não sei. Por exemplo, a criança tá na fase do dente, não sei. Então ela passa a acordar mais vezes. Ou você vai pro quarto dela, entendeu? Pelo menos 1, 2 noites você fica lá com ela para que ela possa entender de que ali que ela vai ficar, ela tá segura ali também. Independente se ela tá passando por um momento difícil ou não, ela está segura. Esse é uma cama de laranja, gente. Agora a gente vai pra penúltima pergunta, que é da Lane_Miranda. Ela falou assim: queria saber dicas de segurança para o recém-nascido dormir no berço e como acostumar ele a dormir no berço. Porque muita gente estava me falando, Dani, que a maior dificuldade é de colocar a criança no berço, que às vezes ela tá no colo, dorme super bem, aí você espera e coloca. Eu até brinquei com o Henrique no vlog que eu fiz aqui no canal, do primeiro dia dos pais. A Helena, ela luta contra o sono, que agora aprendi que ela não luta contra o sono. Quando ela solta a mãozinha, que a gente coloca no berço, porque senão assim, você coloca, parece que tem espinho. Qual é a relação disso tudo? Na verdade, assim, o colo da mãe, o colo do pai é sempre mais gostoso, né? Além de ser apertadinho, quentinho, ela tá tendo contato direto, ela tá sentindo o cheiro. Então, o que acontece? A gente não pode simplesmente colocar a criança no berço ali, naquele espaço enorme, e falar, agora dorme. Porque ela vai despertar, porque ela vai perder aquele calor, ela vai perder aquele cheiro e ela vai achar estranho e vai acordar. Então a gente fala sempre pra gente tentar assimilar o que tem no colo dentro do berço da criança. Então assim, pros recém-nascidos, eles gostam de ficar apertadinhos. Então não sei se você já ouviu falar no casulinho. A gente deixa o bebê um pouquinho enroladinho já no colo pra colocar lá. Quando ele vai pro berço, ele já vai enroladinho, ele já vai quentinho. Então você tá no seu colo super quentinho, aí você pega e põe no berço. No que você põe, a criança ela sente, ela acorda. Uma outra coisa que pode ser também
quanto tempo que você fica com essa criança depois que ela adormece. Porque o que acontece? A memória da criança ela é muito curta dos bebês. Então a recordação dela quando ela acorda é sempre o último local que ela estava. Se ela pegou no sono no seu colo, esse é o último lugar que ela estava. De repente ela acorda, que seja 2, 3 minutos depois, ela está onde? No berço. No berço. E ela acorda gritando. Seria a mesma coisa que falar pra você que você tá dormindo na sua cama e acordou na praia. Nossa, dá uma sensação horrível. Eu já tive isso esses dias na casa da mãe do Henrique. Eu falei, Então, nossa, onde eu tô? então, mas a sensação é essa. Você ficou assustada. A criança também. Pra ela que um impacto é em 10 vezes mais. Maior. Então a gente sempre fala assim, criança tá no colo, a gente tem que colocar ela pro berço sonolenta. Aí os pais falam assim, nossa, mas se eu colocar sonolenta, ela grita, ela chora. Tudo bem, chorou? Acalma o seu bebê. Espera ele se acalmar e põe de volta. Chorou, acalma o seu bebê e põe de volta. A gente vai sinalizar pra ele de que ali é o local dele dormir, que está seguro, que quando ele precisar de você, ele vai chorar e você vai atender. Bebê é totalmente exercício de paciência e dedicação. É repetição, eu sempre falo, quantas vezes você vai falar pro seu bebê pra ele não colocar o dedo na tomada? Várias. Quantas vezes você vai ter que oferecer o berço pra ele? Várias. O que não pode fazer é assim, vou começar a fazer esse processo de repetição. Vou colocar, vou acalmar, vou colocar, vou acalmar. E 2 dias depois você não aguenta mais. Não, só hoje, vai, só hoje eu vou por aqui. E aí você leva pro seu quarto, você faz alguma outra estratégia que não tá dentro daquela, saiu fora do exercício. E aí a criança não entende, aí isso é cruel pra criança, porque ela fala, qual é dessa mulher? Porque um dia pode, um dia não pode, né? Então a gente fala, quando for começar a fazer esse processo, para que seja determinado que faça até ter resultado. Mas é repetição, é pegar. Rotina é repetição, né? Totalmente. Rotina completamente. é repetição. Essas são as palavras-chave, eu acho, que do sono. Isso, É a gente rotina. trabalha na parte comportamental e na rotina. Isso. Agora a última pergunta, Vamos lá. talvez a mais polêmica de todos, é aquela história do método Nananenê. É correto deixar o recém-nascido chorando à noite, no berço, até ele dormir? Não. Não façam isso, tá? Que dó, né, também, né? É. Não tem como. Então, primeiro devido à maturidade neurológica que a gente falou lá no começo. Eles não têm essa maturidade, eles não têm produção de melatonina regular, que a melatonina é o hormônio de regulação do sono. Então não dá pra gente ter expectativas. Deixar aquele bebê chorando sozinho ali é cruel. Primeiro, ele não sabe que você está no quarto do lado. Então ele se sente desamparado e ele se sente triste. E hoje em dia já tem pesquisas internacionais falando da relação, como que essas crianças estão, as crianças que foram usadas como método lá atrás, o impacto que isso causa na vida, na fase pré-escolar da criança, né? Todas as inseguranças, tudo que acontece. Então ainda está em estudo, mas a gente pede para não colocar, porque a gente sabe que os poucos resultados que a gente já tem de pesquisa clínica nesse assunto são negativos. Então a gente pede para não deixar chorando. Algumas pessoas falam, mas eu deixei e deu resultado. É verdade, é o método que traz o resultado mais rápido, mas é o método mais cruel, tá? Então a gente fala para não deixar a criança chorando sozinha no berço. Não importa se é recém-nascido, se tem 6 meses, se tem 9, se tem 10. Não deixa a criança chorando sozinha, porque ela não sabe que você está no quarto do lado. E como você tinha falado antes, é o único jeito que ela consegue se comunicar com a gente, né? Então assim, coitada, pra que você vai fazer isso? O choro é comunicação. Imagina você querer falar alguma coisa, precisar pedir alguma coisa, ou trancar você numa sala e fica aí gritando, falando sozinha, sem ninguém te acudir. É a mesma coisa. Então não usaremos desse método. Isso aí, gente. O bebê precisa de muita paciência, muita dedicação da sua parte. E é isso. Dani, muito obrigada. Você tem alguma dica, assim, pra falar pra galera? Alguma pergunta que mais te fazem, que ficou faltando por aqui? Então, é só rotina, gente. Dica de sono, na verdade, o trabalho que a gente faz ele é comportamental voltado pra rotina, tá? Então a criança precisa de horário, sim, pra soneca, precisa de horário pra almoçar, precisa de horário pra dormir, pra tomar banho. Esses horários, o segredo aí está em manter também aos finais de semana. Tá? A gente faz tudo bonitinho de segunda a sexta, chega sábado e domingo a gente quer dar uma folguinha, porque é sábado e domingo, e a gente acaba levando as crianças junto nessa folga. Algumas crianças demoram de 3 a 4 dias para voltar à rotina que era antes. Então acaba sendo sofrido. E algumas ficam sábado e domingo super bem fora da rotina, chega segunda-feira e consegue retomar, tá? Então assim, para essas crianças que têm dificuldade, que são mais sensíveis, é a gente tentar manter essa rotina os 7 dias da semana. Tem gente que fala que é chato, que é ruim, mas assim, hoje nós somos pais, nós temos uma responsabilidade muito grande. O sono é um assunto muito delicado, pouco falado no Brasil, ainda não está dentro da cultura do brasileiro cuidar do sono, mas a gente precisa se atentar a isso também. Então o sono ele é tão importante quanto a alimentação da criança.
Do mesmo jeito que você não vai dar Coca-Cola pro seu filho aos 6 meses, você não pode privar ele de dormir. Você precisa identificar os sinais de sono dele, colocar ele para dormir para que ele tenha um sono com eficiência e de qualidade para o desenvolvimento físico e emocional. E a gente consegue tudo isso através de uma boa rotina. É isso aí, obrigada, viu, Dani? Adorei. Obrigada a você. Gente, deixa eu falar duas coisas pra vocês. Uma é que o contato da Dani, se vocês quiserem contratar ela pra chamar ela na sua casa, porque cada família tem uma dinâmica e um método completamente diferente da outra, então ela pode ajudar seu caso que é específico. Eu vou deixar todos os contatos dela, toda, né, acabadinha. Vou deixar todos os contatos dela aqui no box de informação pra vocês. Outra coisa é que se ficou alguma dúvida que a gente consiga responder em vídeo, quero fazer uma live aqui no YouTube com a Dani pra gente responder ao vivo vocês. Então deixem suas perguntas aqui embaixo e falem se isso é legal ou não a gente fazer. A gente pode fazer também ou na fanpage ou aqui, porque não tem outro método de fazer live. Mas eu tô bem interessada em fazer isso com vocês, então talvez dos 100 mil inscritos, comemoração, a gente pode falar sobre o sono ao vivo com a Dani. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar, se inscrever aqui no canal, porque daqui a pouco a gente tá chegando aos 100 mil inscritos e eu tô muito animada pra receber minha plaquinha, então me ajuda aí. Que a gente vai cortar no meio. E até os próximos vídeos. Não vai cortar nada, mentira. Mentira, não vai fazer isso não. Tchau! Tem que ver, ó. Vídeo completo com de sono. Ok. Snap, perguntas, dicas relevantes. Agora vamos fazer o snap. Tem que anotar ali também, arrumar a mesa. Aqui, ó. É que você que bagunça, você joga todas as suas coisas aqui. Você tá precisando dormir.